Todos os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coisa boa é poder estar na casa do Senhor. Coisa boa é poder meditar na palavra do Senhor com os irmãos. Por isso eu peço que vocês abram na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos meditar nessa noite em apenas 4 versículos, vai ser do 25 ao 29. Todos encontraram? Misericórdia ou glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos à leitura da palavra do nosso Senhor com bastante atenção. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Até aqui, meus irmãos. Oremos mais uma vez. Soberano Deus, Tu és, Senhor, o nosso Salvador. A nossa esperança está depositada no Senhor, ó Pai, porque a obra que nos salvou, ó Pai, só poderia ter sido feita por Ti e foi realizada através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso rogamos ao Teu Santo Espírito que nos dê compreensão da Tua palavra, de forma que vamos nos santificando e cada vez mais ficamos parecidos com Teu Filho para servirmos o Senhor mais e melhor neste mundo. Que seja o Senhor a trazer a Tua palavra, Pai, através da minha vida, e que ela seja útil para os meus irmãos, assim como tem sido útil para mim também. Assim oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho, assim como o Walter tem pregado em Gênesis, sequencialmente para os irmãos, eu tenho trabalhado lá na IPLF, na carta de Efésios. Graças a Deus o Senhor tem concedido graça e já estamos chegando nesse ponto em Efésios. A gente vai se organizar, até comentando isso com o Walter. Talvez a gente vai se organizar e combinar outras vezes para poder ter a oportunidade de estar aqui com os irmãos e a gente talvez retornar um pouco na carta e tentar engrenar uma sequência. Mas hoje nós vamos meditar nesse texto e nós vamos meditar nele sobre o tema Então Vamos à Prática. Então vamos à prática. Paulo ele vem na carta aos Efésios numa sequência teológica, dando explicações sobre a respeito de como Deus salva o homem, como Ele separou um povo para si, como juntou gentios e judeus através de Jesus Cristo em um só povo. E quando nós entramos no capítulo 4, Paulo começa uma parte mais prática da carta, onde ele sai mais da parte, vamos colocar dessa forma, mais teológica para uma parte mais prática. E esse trecho que nós vamos meditar nessa noite, ele é extremamente prático. Então ele vem no capítulo 4, primeiro tratando da unidade da fé, nos instruindo a andarmos de modo digno da nossa vocação, porque somos membros uns dos outros mesmo, e para isso é que fomos chamados. Ele também nos diz que devemos nos esforçar diligentemente para poder preservar
a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? E ele nos ensina que essa unidade, ela vem de Deus, tá? Nós lá na IPMF, nós estudamos isso no começo do capítulo 4, nas pregações que foram realizadas antes desse trecho que nós estamos estudando. Depois ele nos ensina a respeito da distribuição dos dons do Espírito, e Paulo foca, como ele está tratando a respeito da unidade, ele foca nos dons do Espírito relacionado à palavra, né? Nos instruindo que a nossa unidade, que ela é por conta da unidade de Deus, ela é embasada na palavra do Senhor. Então ele fala dos apóstolos, dos profetas, né? Os profetas fazendo alusão à palavra no Antigo Testamento, os apóstolos fazendo alusão à palavra no Novo Testamento, e depois ele vai para os dons de pastores e mestres. E aí está mais relacionado ao nosso tempo, né? Ele fala de evangelistas, pastores e mestres. E aí ele fala que a gente tem que tomar cuidado para não ser como menino, né? Levado por qualquer vento de doutrina. E isso ele nos embasa falando que, estando nós bem alicerçados na palavra, nós vamos exercer o nosso serviço no corpo de Cristo de forma melhor. E aí, antes de chegar nessa parte, que é a parte que a gente vai estar meditando nesta noite, ele nos instrui a não andarmos mais como andam os gentios. E aí, nessa questão de nos instruir, ele usa uma figura de linguagem que é muito comum, os irmãos já devem ter escutado pregações até que envolviam essa questão dessa figura de linguagem, que é nos despojarmos do velho homem, né? Nós nos retirarmos a roupa do velho homem, que andava corrompido segundo as concupiscências do engano, segundo a vaidade dos próprios pensamentos, e aí nos revestirmos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a verdade, ela dá essa base, e aí com isso nós temos como nos revestir do novo homem. E aí reparem que Paulo ele já vem insistindo com os Efésios e conosco que existem duas vidas. Uma vida anterior à conversão e uma nova vida pós-conversão de quem se torna crente, né? E nós nascemos de novo, e neste nascimento nós fomos criados segundo Deus. E aí nós vamos então à prática. É uma meditação mais curta um pouco, diferente do costume que a gente tem, né? De trazer 3 pontos para meditar. Hoje nós vamos meditar em apenas um ponto, que é quanto às nossas bocas, mentes e mãos. Então vamos à prática quanto às nossas bocas, mentes e mãos. E aí eu quero que vocês reparem que todo exemplo que a gente vai estar lendo nesses versículos, que Paulo ele dá exemplo de prática da vida cristã, e ele apresenta contrapontos que envolvem não somente deixar de fazer aquilo que é pecado, que é ruim, mas ele nos instrui também a fazermos aquilo que é bom, as boas obras, né? E isso me lembra do texto de Efésios 2:10, onde diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se você é salvo, você foi salvo para as boas obras. Não é somente para deixar de fazer aquilo que é errado aos olhos do Senhor, né? Não é se despojar do velho homem e ficar nu. É se despojar do velho homem e se revestir, né, do novo homem. Seria bem mais fácil se a palavra fosse apresentada de forma legalista, só voltada na questão de obedecer à lei, e a gente deixar de pecar. Mas não, a palavra nos instrui que devemos deixar de pecar e fazer o que é bom. Então, ser crente, ser cristão, envolve atitude, envolve ação. Não é só deixar de fazer o que é ruim, mas agir de forma boa através das boas obras, tá? Então nós vamos meditar em cima dos versículos. Eu
trouxe o versículo 29 junto para o 25, porque ele está relacionado com a boca, né? A gente vai meditar quanto às nossas bocas, mentes e mãos. Então, primeiro na boca, a gente vai meditar no versículo 25 e no 29, tá? E o 25 e o 29, ele diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E o 29, ele diz assim, eu vou antecipar aqui para os irmãos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe quer dizer podre, que contraria ou fere os bons costumes. Então, que não saia nada da sua boca que fira, que fira a decência ou a moral. E sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, o trecho dos versículos que trata com a boca é o 25 e 29. E aí, deixar a mentira não é só simplesmente deixar de falar mentira, tá? É viver num mundo que não é um mundo de mentira. O descrente, ele vive num mundo sem Deus. O crente, ele vive num mundo com Deus. Então, nós precisamos embasar a nossa mente de tal forma que essa verdade faça parte da nossa vida, né? Então, a gente tem que pensar nas coisas à luz da palavra e pensar nas coisas através de uma cosmovisão cristã, como se estivéssemos colocando o óculos de Cristo para poder enxergar o mundo. Então, a gente precisa se livrar primeiro da mentira para que a gente pare de falar mentira, né? Lembre-se que a verdade, ela é uma pessoa. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá em João 14,6, um versículo muito conhecido por nós, ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, qualquer forma de viver que não seja enxergando o mundo pelas lentes de Cristo é uma forma mentirosa de enxergar o mundo. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para os irmãos, né, que é um exemplo pessoal. Não é algo que a gente tem muito costume de fazer quando a gente está pregando, mas é um exemplo que eu me recordei quando eu estava meditando nessa palavra, para poder exemplificar isso para os irmãos, como é que às vezes a nossa forma de não estar bem embasado na palavra pode fazer a gente ter pensamentos mentirosos, né, que vão contra a palavra, e que por conta disso às vezes a gente vai dizer coisas achando que está falando a verdade, mas uma verdade embasada numa mentira é uma mentira ruim demais de ser contada, né? Porque às vezes a gente mesmo acredita nela. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje, eu viajo muito, né? Eu rodo muitas distâncias, normalmente eu passo a semana toda viajando. E no começo, quando eu estava recém-convertido, antes de sair para viajar, às vezes eu ficava temeroso, porque eu ficava pensando assim: meu Deus, se eu morrer, quem que vai cuidar da minha família? Né? Eu que trabalho, no começo, o Paty ainda não trabalhava, cuidava de Isabela pequenininha, então eu sempre tinha esse receio no coração. Mas reparem que isso é uma mentira que me trazia sofrimento para poder tornar as coisas piores ainda, né? Mentira geralmente traz sofrimento, né? Isso é o natural da mentira. E aí, quando a gente vai aprendendo mais o Senhor e que a gente vai tendo consciência que Ele é o provedor de nossas vidas, que Ele que cuida da gente, que Ele que nos permite acordar de manhã, que são as misericórdias dEle que se renovam dia a dia, eu passei a viajar com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu sei que se eu vier a faltar, o meu Deus, que é o meu Salvador, que é o meu provedor, que cuida de mim e da minha família, Ele vai continuar cuidando da minha família, mesmo com a minha ausência. Então você vê que quando a gente vive uma vida que não é pautada na palavra, na verdade do Senhor, nós criamos mentiras na nossa mente e isso nos faz sofrer. E provavelmente em alguns momentos, talvez em algumas conversas dentro de casa, eu tenha tocado nesse assunto, eu tenha trazido esse temor que habitava meu coração dentro da minha casa e trouxe essa mentira. E às vezes isso também trouxe temor no coração da minha esposa, da minha família, por conta de uma mentira que não é a realidade à luz do nosso Senhor, né? Ele cuida da minha família hoje. Quem sou eu para poder cuidar da minha família? Eu sou ferramenta do Senhor para cuidado da minha família, mas tudo é dele, tudo vem dele, né? Então, reparem que Paulo não somente diz para poder deixar a mentira, e o contraponto de deixar a mentira não é somente ficar calado,
mas é falar a verdade com o próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. E olha como é que o nosso Senhor, Ele é misericordioso. Ele, além dele dizer como devemos andar, Ele nos explica por que devemos fazer dessa forma. É graça do Senhor. Ele, como Deus, Ele podia falar assim: não, vocês têm que fazer desse jeito, é assim que eu quero, e a partir de agora vocês vão ter que fazer assim. E nós, como servos do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e que Ele é soberano, deveríamos obedecer. Mas Deus, Ele é tão gracioso que quando Ele nos dá uma ordem, ao mesmo tempo Ele vem como se estivesse tentando nos convencer, né? Ele traz aquele ponto ali como se fosse um presente para nós, né? Vocês têm que fazer isso por quê? Porque isso é melhor, porque vocês não devem dizer E a gente veio, é interessante porque a gente veio de uma exposição que estava muito relacionada à unidade. A unidade da igreja, ela veio nas pregações anteriores com muita força, e a gente vê que para haver unidade entre nós, né, para haver unidade entre nós precisamos estar o quê? Além de estar focados na verdade, nós devemos dizer a verdade uns para os outros. Tá? A verdade, ela é essencial para a unidade do corpo de Cristo. Tá? Paulo aqui está também reforçando essa ideia da unidade. E aí, a verdade, ela precisa ser dita, vamos dizer dessa forma, do que doer. A verdade, ela tem que ser a primeira opção do crente. Tem muita gente que vai falar assim: não, mas eu vou contar uma mentira para poder ajudar alguém, ou para poder livrar a vida de alguém da morte, como nós vimos inúmeros fatos históricos que já aconteceram dessa forma, né? Um exemplo é o exemplo de Raabe, quando recebe os espias em Jericó. Ela fala uma mentira para poder livrar eles, mas por misericórdia do Senhor ela é salva pelo quê? Pela fé que ela tinha, por temor do Senhor, apesar de ter feito aquilo que era errado, dizendo mentira, né? E aí nós devemos dizer a verdade uns para os outros. E dizer a verdade é o oposto de se calar ao ver uma situação difícil, né? Às vezes um irmão que está em circunstância de estar fazendo algo errado, ou que disse alguma coisa que contraria a palavra do Senhor, nós devemos nos posicionar e dizer a verdade. A questão toda é que a gente não deve falar isso sem ser em amor. Não deve usar de palavras vãs ou palavra torpe para poder, às vezes, dizer a verdade. Nós devemos estar focados na decência ao dizer a verdade e dizê-la em amor, porque somos todos do mesmo corpo. E a falha do irmão, ela deve ser tratada em amor. Como corpo, nós todos unidos em Cristo devemos lutar para a santificação, para a edificação do corpo. Então nós devemos dizer isso de forma que transmita a graça aos que ouvem. Então, sempre dizer a verdade, mas de forma a transmitir graça, não de forma a machucar ou trazer sofrimento, mas de forma a, não, nós estamos juntos, a coisa funciona desse jeito, segundo a palavra do Senhor. Né, vamos tratar, se precisar de ajuda, a gente está aqui para poder ajudar no que for necessário, e isso trazer graça ao irmão quando a gente for ajudar ele, né? O segundo, vamos falar assim, né? O segundo ponto, né, em relação à mente, né, quanto à nossa mente. E ele diz assim no versículo 26 e 27: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aí muita gente podia falar assim: poxa, mas ficar irado não é pecado? Ficar irado não é pecado? É uma pergunta interessante a se fazer, né? Só que nós precisamos lembrar que o que Paulo está dizendo aqui, o tipo de ira a qual Paulo está tratando aqui, é a mesma ira que o nosso Senhor tem, pois a palavra nos diz que o Senhor, ele se ira contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, como lemos em Romanos 1:18. Né? A ira da qual Paulo fala aqui é similar à ira de Deus, né? E não a ira que ela é gerada por raiva ou ódio por conta de frustração,
né, por conta de vergonha, de inveja, de amargura. Não é esse tipo de ira que Paulo está tratando aqui. E é interessante porque essa ira que se ira contra o pecado, contra toda perversão, ela é uma ira que ela tem sido, de certa forma, ela tem sido um pouco ausente no meio cristão. A gente não vê muitas pessoas iradas com o pecado, ou brava porque alguém tem feito algo de errado, porque não tem sido algo comum no meio cristão, no nosso tempo, essa ira contra a perversão. E a gente precisa estar atento a isso, porque o fato de às vezes isso não estar nos incomodando mais, ou não estar gerando esse sentimento de ira em nossos corações, pode ser que de certa forma a gente está sendo conivente com alguns pecados, né? Porque não está mais incomodando. Às vezes a gente está sendo cúmplice de alguma forma e por conta disso talvez não está mais incomodando, a ponto de gerar ira em nossos corações. E o contraponto que Paulo traz para a ira é o pecado. E aí ele em seguida ele fala, né? Irai-vos e não pequeis. E é muito fácil a ira justa, quando alimentada por muito tempo ou alimentada de forma exacerbada, ela ser transformada em amargura, em desejo de justiça pessoal, em maledicência, em difamação. Às vezes você fica irado porque o irmão fez algo de errado, porque viu alguém fazendo errado, e às vezes você vai cultivando aquilo no coração e deixando o sol se pôr sobre aquela ira e cultivando ela de forma que daqui a pouco você está falando mal do irmão. Maledicência, e a palavra do Senhor ela traz isso como pecado. Então irai-vos, mas não pequeis, tá? Por isso Paulo ele instrui que não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então busque resolver aquilo que te deixou irado, e busque resolver procurando ser misericordioso. Lembre-se que o nosso Senhor, Ele é misericordioso e Ele tem nos perdoado nos nossos pecados, nas nossas falhas. Então busque não deixar o sol se pôr sobre a ira, tratando ela logo nas nossas vidas, tá? E aí um excelente caminho aqui é começar esse caminho trilhando ele com oração, até mesmo porque uma ira descontrolada, ela pode enganar o seu coração, te dizendo que você, por exemplo, é uma pessoa muito mais justa do que realmente você é, ou ela pode ser cultivada no seu coração de forma que Satanás ele aproveite dessa circunstância e comece a colocar caraminholas na sua cabeça. Às vezes seu marido fez alguma coisa de errado, e às vezes a gente erra mesmo e faz coisa de errado. Mas às vezes você vai ficar cultivando aquilo no coração e o diabo ele vai começar a trazer mentiras na sua mente. Às vezes ele não te ama mais, por isso que ele está fazendo isso. Ou ele não te respeita, por isso que ele está fazendo isso. Né? Esse é um exemplo dentre vários. Então a gente precisa resolver logo quando a gente se vê em coração de ira, né, para que isso não se prolongue e fique mal resolvido, podendo deixar uma abertura no seu coração para que o diabo te tente a pecar. Né? E a gente precisa ver isso de forma urgente quando a gente se vê irado por conta dessas coisas. No versículo 28, que é em relação às nossas mãos, diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Paulo está nos dizendo que o contraponto de furtar é trabalhar. Mas lembra que a gente veio meditando nos outros pontos, e sempre o ponto ele gera uma ação, e a ação aqui nesse caso, ela é trabalhar. E aí repare que quem furta, né, quando a pessoa furta, ela está subtraindo algo de alguém. Né? O furto é o ato de subtração de alguém, né? Por isso o novo homem criado segundo Deus não deve somente trabalhar para ganho pessoal, mas sim trabalhar para somar algo a alguém, para somar ao próximo. É você deixar de subtrair e passar a somar, tá?
E aí existem várias formas de furtar, quer sejam elas pequenas, né? Por exemplo, furtar uma bala, furtar um troco recebido a mais errado. Existem várias formas de você furtar. Trabalhar por menos tempo do que o seu empregador te contratou. Né? Se o seu empregador te contratou para trabalhar 8 horas e você tem enrolado e trabalhado só 6, você está roubando 2 horas do seu trabalho dele que está vindo como salário para você. É uma forma de furtar. Vender as coisas de forma falsa ou enganando para vender. Por isso, como existem muitas formas de furtar, sonde a sua vida. Porque o velho homem, naturalmente, ele furtava. Ele tirava vantagem das circunstâncias. Né? O velho homem, ele mentia. O velho homem, ele se irava e ficava cultuando essa ira no coração. E o velho homem, ele também furtava. Né? Furtar não é só ir lá e pegar algo, mas existem várias formas de furtar. Então examine-se para poder ver se às vezes você não tem trazido alguma coisa ainda, algum mau vício ainda por conta do velho homem, né? Para que nos revistamos do novo homem. E aí nós temos vivido um tempo em que a maioria das pessoas pensam assim: vou trabalhar para ter uma casa bacana, um carro, vou juntar o máximo possível para poder garantir meu futuro, minha aposentadoria. Mas não é isso que Paulo está ensinando aqui. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é que você tem que trabalhar para ter com que acudir ao necessitado. Para que você, além de não subtrair, você some algo à vida das pessoas também, como fruto do seu trabalho. Tá? E eu trouxe algumas aplicações para os irmãos em cima desse texto que nós meditamos. A primeira aplicação é: diga a verdade sempre. Lembre-se que omitir parte da verdade é só mais uma das faces da mentira. Se você tem vivido na mentira e tem escondido a verdade de alguém, se organize, procure essa pessoa e diga a verdade. Tá? Ore a Deus e confie na proteção e misericórdia do nosso Senhor quando você for buscar resolver e dizer a verdade. Oramos por avivamento para que muitas pessoas se convertam. Porém, nós precisamos lembrar que todo avivamento ele começa aonde? Dentro da igreja, com crentes buscando viver, assumindo postura e agindo como verdadeiros cristãos. Assim que começa o avivamento. Segunda aplicação: se você está irado com alguém de forma justa ou não, procure ainda hoje resolver isso. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira para que você não dê lugar ao diabo. Nós somos muito falhos e por isso você pode até se surpreender tendo compreendido às vezes errado a intenção do próximo. Então procure resolver a situação logo, né? Procure, porque assim como Deus te perdoou às vezes por coisas imperdoáveis, dando o seu próprio filho por amor de nós, né? Não retenha a misericórdia de Deus e procure resolver essas coisas, né? Que seja misericordioso também. Terceira aplicação: procure olhar ao seu redor, veja se há alguém próximo precisando ser acudido, porque o Senhor nos instrui que nós devemos deixar de roubar como fazia o velho homem e acudir ao necessitado como fruto do nosso trabalho, né? Por mais que, né, lembre-se que Deus te acode e te abençoa todos os dias, de forma que nem todo o seu trabalho pela eternidade irá chegar perto de pagar por tão grande amor que o nosso Senhor tem derramado em nosso favor, né? E aí, olhem quantos exemplos práticos de contraponto entre o velho e o novo homem Paulo trouxe para a gente. E aproveite para se examinar naquilo que ainda tem carregado do velho homem e ore pedindo a Deus para te ajudar nessa luta contra o velho homem e haja, pois o novo homem criado segundo Deus, né? Segundo a verdade no nosso Senhor, ele é um homem de atitude. Que Deus nos ajude a continuar servindo Ele cada vez mais e melhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, agradecendo a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é extremamente clara, Pai. Obrigado porque
Muitas vezes nos perguntamos, Senhor, como é que podemos fazer a Tua vontade? E a Tua palavra, ela é extremamente prática, às vezes traz exemplos assim, límpidos para que a nossa mente consiga entender, de forma que mudemos a nossa forma de agir, para nos revestirmos do novo homem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído na Tua palavra e tem nos ajudado a servirmos melhor o Senhor no Seu corpo. Somos gratos a Ti por tudo e oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém.